E o pastor Eliseu Rodrigues, qual tem sido o papel dele hoje na sua vida, no seu ministério? O pastor Eliseu tem esclarecido muitas coisas bíblicas para mim, né? E eu tenho aprendido muito com ele sobre coisas bíblicas e estudos e sermões. O pastor Eliseu Rodrigues já me deu 4 ou 5 sermões que eu preguei. Ele me deu um sobre Abraão, muito forte. E ele tem me ajudado. Agora, sim, esses que se propõem a me ajudar, ninguém me ajudou quando eu tinha 2.300 seguidores. Ninguém me ajudou quando eu tinha 6 meses atrás, quando eu estava esquecido. Então eu seleciono, entendeu? Desculpe. O pastor Eliseu Rodrigues é outro naipe, entendeu? Ele é um homem que tem bagagem, ele é um homem que é pastor de igreja, é um itinerante de sucesso, sem mancha, sem mácula alguma. É alguém que eu posso aprender, de fato, aprender, não ouvir história, cara, é aprender. Então, quando aparece esse tipo de coisa, a gente... Ele já te repreendeu alguma vez? Cara, acredito que sim, só não estou lembrando do quê. Ele já te... Foi mais de uma ou apenas uma vez assim, deu aquela repreensão? Ele disse sobre o do altar que nós falamos. Cara, sim, ele me dá muito puxão de orelha. Ele já deu aquela pauladinha? Claro, mas por vários motivos que eu nem lembro quais. E depois que ele começou a te mentorear ali, já aconteceu dele ver uma pregação sua no púlpito, ele falou, pô, eu vi você pregar lá e começou a... Você acredita? Ele já fez eu apagar 3 vídeos, pra você ter uma ideia. E tu apagou? Tive que apagar. Ele só não conseguiu... Mas não vou apagar de novo não, tá? Tô avisando. Não vou apagar de novo não. Ele só não conseguiu fazer você apagar a foto com a Agenor Duque, né? Nunca apagou. Não fala disso. Já apagou? Já apagou? Para com isso. Tu apagou a foto com o apóstolo Agenor ou não? Não, ele foi pra evitar polêmica. Mas apagou? Assim, mas... O apóstolo Agenor Duque é um homem de Deus. Não é nada contra ele, é só pra não gerar polêmica. As pessoas te colocaram como pivô. O que é pivô? O pivô, o motivo. Gasolina. É o motivo aí da treta entre o apóstolo, apesar que já tinha... Ele é meu amigo. O pastor Eliseu é meu amigo, mas eu disse isso pra ele. Eu achei desnecessário aquele comentário. Sou o dono do Instagram, eu achei desnecessário. Primeiro que o apóstolo Agenor Duque e o apóstolo Leonardo Salles é 2 pastores de igreja. E a amizade está além de teologia. Cada um é aquele problema, né, cara? Você tem uma briga com ele, eu tenho que ter briga com ele porque você tem briga com ele. Então, a gente que é itinerante, a gente que é pregador, a gente tenta ter amizade com todo mundo. Sim. O que dane-se quem vai falar, quem deixa de falar. Agora, assim, eu, como aluno, eu tenho o direito de concordar e discordar, certo? Como cidadão, eu tenho o direito de concordar e discordar, sim ou não? Eu não... Não é bem assim, eu tenho que ser forçado a concordar com tudo, sim ou não? Sim. Porém, eu falei pra ele, e não respondi no dia, mas eu achei desnecessário. Fugir por quê? Se eu estou sendo mentoreado com ele, aquela palavra não, sabe, não vão me influenciar, entendeu? Mas eu tenho os 2 como homens de Deus, tá? O Agenor Duque, uma vez na plenitude, tinha uma menina com um aparelho para respirar. Ele tirou o aparelho da menina em cima do altar. Não sei se você lembra disso. Ele arrancou o aparelho dela e a menina voltou a respirar. Sim. Forte isso. Então é criticado pelos atos proféticos que ele faz. O Leonardo Salles pode falar o que for, mas jamais eu vou duvidar do dom, daquilo que Deus usa ele. Eu até falei pro Leonardo Saliano, Não irmão, posso. você pode até não ir pro céu, mas é inegável dizer que você não tem é o usado dom. por Deus Deus. não é usado usa por ele, Deus. né? Sim. É notório. Pode né? não ser salvo, pode não ir pro céu. Mas, irmão, o dom ele tem, não tem como. Deus usa ele demais. Desculpa. Não tem como. Sabe? Mas assim, eu vejo o pastor Eliseu Rodrigues com o ministério de mestre, o pastor Leonardo Salles com o ministério de profeta, Agenor Duque com o ministério de apóstolo, irmão. É um reino. É um reino. E cada um está exercendo o seu chamado Se na ajudar, função, né? na função que foi chamado. Mas assim, cada um... Mas assim, eu não quero criar mais polêmica, tanto que... no Já dia- criou. Você acha que... Essa Mas fala assim, já... eu não quis responder no dia para não dar problema, mas... eu disse assim por eles, eu achei desnecessário, né? Mas
Eu entendo a visão dele, não desrespeitando o pastor Eliseu de forma alguma. Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Mas eu não tenho direito de concordar com tudo. Sim. Entendeu? Sim. Então, Ele vai continuar te mentoreando. Claro, não vai deixar de me mentorear por causa de uma coisa besta. E você tá aprendendo com ele, né? Claro, por causa de uma coisa besta. Porque eu tirei uma foto com alguém. Desculpa, irmão. Aí eu tirei uma foto com alguém, é sinal que a pessoa é meu pai. Não bate o tic-tac. E se eu for pregar numa igreja? Sou itinerante, ou não? Sou Sim. convidado, ou não? Sim, Eu vou sim. aonde me convidaram, ou não? Sim, senhor. Ali, eu não fui lá porque eu queria tomar cafezinho com ele. Tá aqui o print, tudo bonitinho. Me convidaram pra pregar lá. A mulher entrou no contato da assessoria, marcou dia 6, domingo de manhã, mandou todo o endereço, e eu fui. Acabou que ele chegou de viagem dos Estados Unidos e tava com saudade da igreja, pregou, não deu o microfone pra ninguém. E eu entendi, a igreja é dele, o pastor é ele. Não vou criar problema por causa disso, porque eu respeito muito ele. E ali depois ele quis conversar comigo e tal, tudo, e eu postei a foto. Natural. Rapaz, por causa de uma agenda que você tinha. Que luta! Você foi, não pregou na agenda, só tirou uma foto. E virou um inferno. Você dá risada, né, itinerante? O Amado dá risada. Que luta, né, cara? Que luta, né? Então, assim... Ganhou a oferta, pelo menos. Nossa, louco. Fábio, eu tô vendo uma contenda cercando o irmão, assim, de uma forma grande. Valeu pelo menos a oferta. Repreende. Essa treta toda. Tomei um café lá. Tomou um cafezinho, né? Tomei um café, conversei com ele. Mas, é como eu falei, nada de problema. Tô fugindo de problema, cara. Sabe qual que é o problema? Eu quero ser amigo das pessoas e as pessoas não querem ser minha amiga. Quer ser meu inimigo. Entendeu? Não quero problema com ninguém, não quero guerra com ninguém. Eu quero viver em paz. Eu quero ter todo mundo como meu amigo. Você acredita hoje que a igreja está se tornando aquele exército que os Um soldados exército um contra o outro, cara. Tá lutam entre si? O único reino que é dividido é o reino cristão, cara. Você não vê católico brigando de católico. Você não vê fofoca católicos, fuxico católicos. Mas no nosso meio tem. Não falando aqui do Fuxico Gospel, é uma página. Rapaz, eu já acho que tem. A gente só não faz parte. A gente do não grupo faz lá, né? parte dessa bolha. Mas aqui vai. não. Acho que tem, não. Tem católico aqui? Quem é católico? Você é católico? Você é praticante católico? Não. Você é praticante católico? Sou luterano. Você é luterano? Praticante luterano? Tem fofoca lá ou não tem? Mas ó, é assim. O único meio que pega uma pessoa sendo no momento espiritual dela, faz figurinha e fica brincando é o nosso meio. É. O único momento que tem figurinha de povo rodando, zoando, é o nosso meio. É crente tirando sarro de crente. Exatamente. Mas Nunca o pior, vi agora tem um ímpio tirando sarro dos crentes, né? Tá dando ibope, né? Exato. Então, mas sabe quem que faz essas coisas? Não é o ímpio. Eu achava que era o ímpio. É o crente. Tu acha que aquele Alabaxai é crente ou não é? Ele é, não é? É pra ser, né? Tá explicado. Eu acho que é. Acho que é pra ser. Mas ali é um personagem, não é não? Esquece personagem, mano. Quer fazer personagem, vai pro circo. Plantar uma banana na cabeça e acordando no meio da rua. Quer fazer personagem em cima do altar? É circo. Não, mas ele não faz em cima do altar, ele faz um vídeo. Pode ser onde for. Tá zoando com as coisas de Deus, irmão. O ruim é ficar falando asneira, né? Não, ele fala as línguas estranhas mesmo. Cara. Meu Deus do céu, é muito pesado, brother. É uns negócios estranhos, né? Tem até rapaz, eu nem sei como pronunciar aqui pra não levar processo. Tem um menino que se veste de menina, que ela fica com leque Eu na mão. vi. Você já viu? Ela imita certinho, né? Eu vi. Ela imita certinho, rapaz. Eu não sei como é que decora. Ou mente boa, né? Fica estudando pra decorar, pra depois reproduzir. Só pode? Loucura, cara. E a gente tá vivendo esse... Você tá vivendo. Esse tempo. E é por isso que o verdadeiro está sendo banalizado, Claro. por causa dessa E é a minha briga, e é a minha briga que eu tô brigando. Gente, pare com isso. O cara que manda um vídeo de alguém blasfemando, falando não sei quem, eu mando pra ele agora. Meu amigo, se tu é meu amigo, não manda essas coisas, não. Não gosto de ver essas coisas. O meu pastor, uma vez, pastor Márcio, acho que... Não sei o que foi. Acho que foi o irmão que foi entregar a revelação pra ela. O irmão caiu. Nunca a irmã. Eu fui mostrar pro meu pastor pensando que ele ia dar risada.
Ele me deu um corte, pastor Márcio. Miguel, mas você é crente ou você não é? Deus te usa dessa forma. Por que você tá dando risada? Pronto, acabou. Me matou ali. Então, eu não quero ver, não. Desliga isso aí, não quero ver, não. O próprio pastor Silas Malafaia já repreendeu humoristas cristãos, como Jacinto do Manto, porque ele estava brincando muito na época nos stand-up comedy gospel e estava até falando em línguas estranhas. O Jacinto respeitou e parou. Teve pregadores que virou comediante. Ele virou... Teve o Rodrigo, né? Que virou comediante e depois se tornou El Gato no Free Fire, né? Sim. O Joma. O Joma. Mas o Joma parou de... Não, ele continua brincando, né? Mas agora ele assumiu o personagem como comediante, sim, como comediante, né? Então... tinha até outro lá, começou com aquele negócio lá do melzinho do amor, você lembra? Ah, tem esse também. Virou. Foi pra Umbanda, né? Eu não sei o nome dele. Eu sei quem é. Cara, é o seguinte. Mas o melzinho do amor, né? Traga o seu amor, enfim. Então, assim, apostatou. Abandonou a fé pra viver uma vida de comediante, fazer o povo rir das coisas de Deus. Então, assim, se as pessoas veem isso aí como normal, problema delas. Nunca vou achar isso normal. Mas a gente também precisa voltar à simplicidade do evangelho, voltar às escrituras. O pastor Júnior Trovão falou um negócio pra mim e eu fico com essa frase gravada na minha cabeça até hoje e não sai. Eu acordo essa frase na minha cabeça. Miguel, eu optei a pregar um evangelho puro e simples. Aquela frase me desmontou. O profeta, eu optei a pregar um evangelho puro e simples. Cara, e a gente enfeita tanto as coisas de Deus. Então, hoje, de fato, virou comércio, igreja tendo banco. Área VIP. Área VIP, né? Pregadores que pregam para virando comediante, ganhando dinheiro por causa disso. Isso é problema. Isso é um problema grave. Eu ter a coragem de sujar minha intimidade com Deus para ganhar monetização no TikTok, no Instagram, para falar de pastores e pregadores. Eu ter a coragem de expor o pecado de alguém. Eu ter a coragem de... você vai me edificar no quê, irmão? Então, hoje em dia, o dinheiro virou mais do que a salvação. Hoje em dia, eu me levantar, bater em alguém, virou mais do que eu apoiar aquela pessoa. Então, é um problema, Fábio. Um problema sério que a igreja está vivendo. Precisamos voltar às escrituras. Quando você prioriza em pregar o evangelho puro e simples, você não corre esse risco. Só que eu posso falar uma coisa pra você, isso não vai parar. Eu posso falar que tanta gente pode falar o que for, mas não vai parar. Primeiro que não vai parar por um motivo. Que sorriso bonito. Era pra ser espontânea a foto, Marão. Tem um lentes agora. Não vai parar por quê? Não vai parar porque é bíblico, né? Jesus anunciou isso. A frieza nos crentes ia tirar o espírito, né? Então é bíblico. Então a gente não vai conseguir barrar isso aí. Agora, o que a gente pode fazer, sim, é se unir e bater, não nos crentes, bater no pessoal que está aí fora. Defender a nossa fé. O muçulmano, ele defende a fé. É verdade. O espírita, ele defende a fé dele. O espírita, irmão, fala da mãe dele, mas não fala de Chico Xavier, não, que ele te arrebenta. É ou não é? O crente, não. O crente consegue dar piada. Eu tava vendo, após culto, eu fui pregar numa igreja e tava comendo alguma coisa lá na cantina com o pastor e tinha um grupo de jovens de terno e gravata, tava pulando o culto. Aí tava um comediante que falou assim no podcast, num show. Eu fui na igreja, o pastor disse que para comer o corpo de Cristo, tal. Aí eu peguei e falei, pastor, se não tem o corpo de Cristo aí, me dá um pé, me dá uma mão, me dá um... Aí eu olhei assim, falei, rapaz... E eles zoando do corpo de Cristo. Então virou comum, virou normal. O que nos deveria causar tristeza tá causando alegria. risos, né?
Infelizmente. Isso é um problema grave, muito grave. Essa é a problemática dessa geração. Assuntos que é para ser tratado com seriedade, com verdade. Tô tratando como se fosse deboche, risada, né? Nós precisamos nos voltar a Deus. Mas isso está acontecendo também pela escassez de homens de Deus, né? Mas quando eu falo escassez, não significa que não tenha, que não exista. Mas um homem de Deus não está causando mais temor e tremor igual causava antigamente. Claro. Quando aparece, é escorraçado, é arrebentado, o povo mata ele. Então, Jesus não vai vir agora pela segunda vez em corpo físico, que a primeira vez mataram ele. Claro que os homens de Deus são muito ousados. Eu já vi milagres assim fenomenais. A pessoa nascer sem um globo ocular e na oração o globo volta ao lugar. Eu vi isso na Deus Amor. Mas as pessoas têm receio de filmar e postar isso para esses infelizes desgraçados da rede social não arrebentar com o pastor, com a família dele, tirar o sono dos filhos dele. Então assim, todo profeta que se levanta, esses caras arrebentam. A congregação cristã no Brasil vive um mover extraordinário de Deus. Eu fui na congregação. E eles não expõem, não tem mídia. Os cultos deles é fora do normal, irmão. Os cultos dele tá dando um baile em muitas Assembleias de Deus. Tá? Tô falando algumas Assembleias de Deus. Exceção. É um evangelho e eles pregam a Bíblia, pregam a palavra. E é um mover, é um Espírito Santo que desce. É algo fenomenal. Mas são restritos a isso. Por não expor, por não... Você acha que na macumbaria não acontece coisa que... Mas eles filmam? Então a gente tá vivendo esse... outra coisa. Tem um camarada que tá aí agora, que ele vai nas igrejas que filma, vai só pra ir, pra pegar a filmagem e processar. Ganhou 3 processos já. Igreja tá tendo que colocar placa agora nas paredes, falar que o culto é filmado. Fazer nota nas redes sociais. Fazer nota. Cara, que loucura que nós estamos vivendo. Igreja tá sendo taxada. O pastor não pode chegar de uma Mercedes, um carro bom, que ele é ladrão. Quando eu chegar com uma Mercedes na igreja, não me chama de ladrão, me chama de dizimista, de ofertante. Mas se chegar a pé, é miserável. É miserável. Tá em pecado, Deus não honrou. Então, assim, a gente entende esse tipo de coisa como hipocrisia dos que falam, dos que murmuram. Eu não vou falar fala, é murmúrios aí. Entendeu? É murmuração de quem fica batendo boca, e não chega a conclusão nenhuma. Eu te chamo de falso profeta, vai mudar o que na sua vida? Na minha, nada. E o povo me chama de falso profeta. Eu vou parar de pregar? Não. Eu vou parar de ser usado nos dons espirituais? Pelo contrário, irmão, vai falar, eu vou continuar postando vídeo de revelação. Aí que eu posso mesmo. Falar de mim. Se Jesus me pegaram pra dor, eu postei 3 vídeos de revelação no mesmo dia. Aí você vê como que o povo é tendencioso. Deus me usou pra uma mulher, eu peguei 3 folhas de papel, escrevi 3 doenças que ela teve. E rasguei o papel na frente dela. Como se Deus estivesse anulando aquilo na vida dela. Saiu nas matérias que eu rasguei um laudo médico que ela trouxe pro culto. Tem na gravação completa no YouTube. Eu pedi na folha de papel, pedi numa caneta e escrevendo. Falaram que eu tava rasgando o laudo médico na frente dela. Eu fui num pesqueiro de um rapaz, orei pelas águas e orei pelo sítio dele. Irmãos, sabe o que falaram na matéria? Que eu era autista, que eu tinha hiperfoco em profetizar. Por que isso será? Porque as pessoas não estão acostumadas com os dons sobrenaturais. Não estão acostumadas. E quando vê alguém usado nos dons sobrenaturais, começa a criticar. Não estou acostumada a ver um menino de 15 anos de idade viajando no Brasil e sendo usado nos dons. São um bando de frustrados, desculpa a expressão, fracassados na fé, fracassados no espírito. Perderam a oportunidade de fazer algo para Deus. Não tiveram a ousadia, não tiveram a coragem. Mancharam. E o que eles batem em mim é que pode me chamar de falso profeta, pode me chamar do que for, mas nunca vai poder me chamar de adúltero. Nunca vai falar, eu vi ele no motel, eu vi ele... Então são pessoas que têm a história manchada. A história manchada. E eu que estou começando agora na fama, porque eu prego desde os meus 3 anos, mas agora na fama, vi que eu não tenho problema nenhum. Ah, ele é pilantra, caça nos advogados inteiros do Brasil, caça em todos os júris do Brasil. Vê que processo que eu tenho por ser pilantra, por roubar alguém. Ah, ele é charlatão. Pega em todos os advogados do Brasil, em todos os tribunais, vê qual processo que eu tenho por charlatanismo. Tem aquele bispo lá, veio aqui também, bispo Ivan Scalabrin, que ele fez um vídeo
fez um vídeo na igreja dizendo que você tinha pedido uma oferta e não foi lá na igreja pregar, e ele falou que não queria mais você lá. A coisa foi o seguinte, eu ia pregar numa vigília e acho que foi sobre isso mesmo, de um valor, e eu fui numa amizade para ele, não, bispo, vamos lá, e ele queria que eu levantasse uma oferta. Eu tenho as coisas e tudo, mas eu não vou expor para não criar mais problema. E eu tenho ele como um homem de Deus, não vou criar nada contra ele. E passou a vigília, tal, tudo. E eu mandei mensagem para ele à noite, antes de ir para a vigília. Pastor, tá confirmado? Pastor, tá confirmado? Ele olhava a mensagem, ligava, ele recusava, não me atendeu. Acabou. Eu fui pregar na vigília. Falei, bem, se o cara não me respondeu, não quer que eu pregue mais lá, sim ou não? Sim. Eu cheguei na vigília, 6 horas da manhã, cansado. Me lembro como se fosse hoje, fui pregar em Ponte dos Perdões, tenho tudo aqui. Cheguei cansado, dormi. Acordei, acho que meio-dia. Quando abri o Instagram, o vídeo já estava no ar. Então, o cara que tem coragem de ir com a igreja, gravar um vídeo falando de alguém é chato, né? Tu ia pregar numa manhã com Deus, digamos. Não, era um culto de domingo dele. Domingo à noite. Ô Miguel, pra gente caminhar para o fim, como é que você está conciliando viagem, pregações, ministrações com seus estudos? Bem, porque você é um cara, dá pra ver que você é um cara inteligente, tem uma mentalidade boa, consegue memorizar, gravar muita coisa. O seu vocabulário ele é bom, ele é polido. É perceptível que tá fazendo muita leitura para isso. Mas e o seu estudo secular, como é que tá ficando? Bem, eu estudo remoto, né? Eu estudo pelo celular, pago uma escola particular, porque eu não consigo estudar presencialmente. Por causa do horário dos voos, né? Nunca posso marcar só voo de manhã, voo à tarde, sempre tem alguns probleminhas. Então eu sempre estudo pela virtual. Tiro 2, 3 horas ali pela manhã, né? Estudo ali algumas matérias, cada matéria tem 30 minutos, estudo aí rapidinho. E consigo conciliar escola, estudo, ministério, casa, família. E claro que as pessoas imaginam que tudo é sobre as minhas mãos, né? Tudo eu concilio, tudo é meu, tudo eu faço, tudo não sei o quê, pá. Não, eu tenho o Robério é meu assessor. Robério cuida de agenda no meu Instagram. Comigo, que trabalha comigo, são 6 ou 7 pessoas. Então, o meu único papel é pegar um voo, pregar mesmo, e conciliar os estudos, que não acho tarefa difícil. Eu tenho uma vida normal, como qualquer pessoa tem. E é muito difícil conciliar o estudo assim, não? Tranquilo? Cara, eu sou a pessoa que mais consigo conciliar as coisas. Tranquilo, pra mim é de boa. Não tem nada, não. Qual ano você tá? Eu tô no 8º. No 9º, aliás. No 9º ano. Nono. Maravilha. Então tá estudando. Tá quase no fim tá já. Estudando, exercendo o ministério. Mas tem muita gente também que é contra o ministério infantil, né? Um adolescente, uma criança. Adolescente. Chama um adolescente de criança pra você ver, você arruma briga. Uma briga. Eu tenho uma em casa, né? Você não se importa não, né, Miguel? Não. Se o amado me chamar de criança, aí o amado vai... Não. Aquele olhar, Agora o amado vai arrumar problema comigo. O amado. Amado. Tem muita gente que critica, né? Sim. O exercício do ministério... Vou colocar jovem. Adolescente. Ministério jovem. Vamos aprofundar? Vamos lá. Ministério Infantil Profético, o que você acha? Ministério Infantil Profético. Vamos lá. Qual a sua visão sobre isso? Tá. Primeiro, a menina da casa de Naamã. Começa por aí. A menina da casa de Naamã, ela foi um instrumento. Instrumento. Profeta aponta destino, ela apontou um destino Ela para apontou Naamã. o destino. Uhum. Tá. Um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Alimentou. O pregador, ele alimenta. O menino alimenta. Deu nas mãos de Jesus para Jesus dentro do templo com 12 anos, ensinando. Aí Samuel foi o quê mesmo? Ele foi chamado por Deus, né? Aí Davi foi o quê mesmo também? Ele foi para a guerra. Ah, sim. Aí, aquele menino lá de 8 anos, né? O Joás. Foi rei. Ah, sim. E Jesus com 12 faz o quê? Questionava os mestres. Questionava e ensinava. Não, só questionava. Só questionava, tá, muito bem. Um questionamento que já traz consigo ensinamento. Não, ele questionava. E os doutores ficavam admirados pelos seus questionamentos. Muito bem, os seus questionamentos. Muito bem. Só que se os questionamentos dele estavam vindo para quem estava ouvindo o questionamento, estava ensinando, sim ou não? Uma forma de ensinar. Eles ficavam admirados, logo Deus ele ensinou Jó como? Logo ele questionando, né? Então tá bom. Então se Sim. Jesus estava questionando, ele estava ensinando. Vamos lá, desculpa aí.
Desculpa aí, amado. Eu não acredito que ele estava ensinando, né? Mas os questionamentos Então, mas Deus faziam ensinou- os doutores queimar as pestanas, né? Então, mas Deus ensinou Jó questionando. Da onde que eu criei os... Você estava quando eu criei os bois selvagens? Não, bem sei que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Vamos lá. Então, nessas questões, Jesus com 12 já estava exercendo o seu ministério. Exercendo o seu ministério com 30, aliás. Mas com 12 ele já estava desenvolvendo. Com 12 ele estava aprendendo, né? Aprendendo a desenvolver. Quem questiona é porque quer aprender. Irmão, a palavra é uma... Deus não tem idade. Deus não tem tabela pra... isso aqui passa, isso aqui não passa, isso aqui não passa. Se Deus quiser levar... Deus falou com uma mula, cara. Uma jumenta, aliás. Uma jumenta. Sim ou não, pastor Michael? Uma jumenta. Deus abriu a boca dela. Por que tu me bates, Balão? Por que você tá me batendo? Deus, ele não tem, como o Salles falou ontem, forma é pudim, é bolo. Deus tem formas de trabalhar. Queira bem, queira não, queira assim, queira assim. Deus vai usar. Se Deus quiser usar um bêbado. Usa. E se Deus quiser usar um morador de rua? Usa. Mas ele não tem dinheiro, morador de rua. E também não tem um terno. Conhecimento bíblico, morador de rua tem? Tem. Muito. Muitos têm. Muitos têm. E aqueles que não têm? Deus pode usar também? Pode. Aí vamos lá. Aí o bruxo, o espírita, se Deus quiser falar na boca dele, aí? Fala. Com certeza. Então, desculpa, irmão. Desculpa aí. Irmão, falou um negócio pra você. Pode falar o que quiser do PI, viu? Mais inteligente ele Ele é inteligente, né? Fala o que quiser, meu irmão. Ele sabe se escapar, né? Não, durante o podcast aqui, a análise corporal é que ele é inteligente. Ele verdade. Fale o que quiser aí, brother, viu? Faça a sua leitura. É complicado, mas... Mas, ô Miguel, e a sua experiência mais marcante com Deus? Agora eu falo na questão espiritual. Eu tive muitas experiências. Mas não posso falar assim, a mais marcante. Eu digo assim que uma experiência relacionada ao seu ministério. O que te levou a entender que você foi chamado por Deus para o ministério da palavra e o ministério profético? Quando foi soltado um corte no Trendcast, o Pedro, um abraço, meu amigo. E eu tinha 2.300 seguidores e eu dormi com 2.300 seguidores, eu acordei com 100 mil. Eu entendi que Deus muda realidades assim. E o que me marcou, cara, e me marca todos os dias, é ouvir a promessa de Deus se cumprindo. É o que me marca no meu ministério. Eu ia pregar nas igrejas, né? E muita gente falava assim pra mim. Eu vejo Deus te colocando, te viajando, e avião que sobe, avião que desce. E muitas das vezes eu desacreditei dessas profecias. E tem horas que eu tô dentro do avião, e quando a moça fala decolagem, aí Deus faz eu lembrar das profecias. E Deus fala assim pra mim, olha o avião subindo, olha o avião descendo. Então, o que marca meu ministério é a promessa de Deus se realizando e se cumprindo na minha vida. Não foi sonho, foi revelação, foi profecia. O que eu estou vivendo hoje, Deus usou a boca de alguém para falar comigo lá atrás. Então, eu vivi a decadência, a humilhação. Alguém olhar para mim, o endereço da humilhação que eu tenho, eu vou falar aqui. Vou dar uma charada. Começa a Caletraó, o nome da cidade. Conhece não? Osasco. Oi, irmão. Pode ser que sim, pode ser que não. Olinda. Olinda, tem Olinda. Orlando. Mas... cara, ser humilhado em Orlando... Humilhaçãozinha essa, né? Eu tenho um endereço de tudo que eu passei. Coisas boas, coisas ruins. Mas... eu tenho uma certeza. Deus muda destinos. E para quem está me assistindo agora... Posso ser profeta? Pode sim. E para quem está me assistindo agora, eu preciso liberar uma palavra de Deus. Deus, ele pode inverter o teu cenário daqui a alguns dias, daqui a algumas horas, daqui a alguns minutos. Nunca brinque com Deus. Deus, ele pode reverter coisas na sua vida da noite pro dia. E você que está me assistindo aqui agora no podcast, sei que nós rimos, conversamos, falamos muitas coisas, mas falando de coisa séria, Deus, ele vai mudar o cenário de alguém que está assistindo esse podcast.
E com Deus não existe momento, não existe lugar, não existe pessoas, não existe horas nem minutos. Se Deus quiser te abençoar através dessa palavra que eu estou liberando para você, em pouco tempo você terá uma notícia de vitória. E Deus vai te abençoar. Amém. É isso. Glória a Deus. Ô, Miguel, mas a respeito do chamado. O chamado dói, né, cara? O chamado dói. Exercer dói, né? Sim, o chamado dói, o chamado machuca, o chamado traz cansaço. O chamado faz a gente não dormir, o chamado faz a gente chorar, se alegrar. O chamado machuca muito. Tô para conhecer a dor mais dolorosa que é o chamado. Jeremias viveu essa realidade, né? Eu vivi agora, sábado, no meu aniversário, eu fiz um culto. Você sabe que eu tava no culto, sentado assim na cadeira, e as pessoas me dando feliz aniversário e tudo. E eu abri o celular e as pessoas estavam me massacrando no dia do meu aniversário. Entendeu, não? E você acha que... Hoje é aniversário de painho. Meu pai tá fazendo aniversário. Eu tô em casa. Daqui a pouco eu tô indo pregar. Então, o ministério traz renúncia. Por isso que hoje eu não aceito ninguém falar, apontar o dedo na minha cara e... Eu renunciei muita coisa para estar aqui. Eu deixei de fazer muita coisa para estar aqui. Então, só sabe o peso da renúncia quem já renunciou. Você começou a brigar com 16, foi isso? Isso. Com certeza você deve ter renunciado Muita coisa. E, com certeza você pegou aquela época lá de doutrina, né? De disciplina. Peguei. Então... Tava no início do fim. Tava no início do fim. Então... A gente entende que as coisas se dão. Mas cada um carrega a sua cruz. Cada um tem um espinhozinho na carne. Mas se esse for o meu espinho, pra cima. Avante, seguindo a marcha imperante da Igreja de Cristo Jesus. Mas qual é o seu sonho? Aonde você imagina chegar exercendo Eu quero o seu chegar chamado? onde Deus quer que eu chegue. Eu não tinha nada. Dormi como Jacó dormiu. Acordei com a vida mudada por Deus. Eu sei de uma coisa. Hoje eu tô aqui. Amanhã eu posso não estar. E hoje eu posso estar no topo. Amanhã eu posso estar embaixo. E se um dia eu ficar embaixo, às vezes Deus pode me colocar em cima de novo. Mas é difícil você ver alguém caiu, se levantar. Então, a minha preocupação é se manter de pé. Se explodir, muita gente explodiu. Ó, já tá aí, ó. JA arrebentou. Se manteve de pé. Então, a minha preocupação é se manter com Deus. Não desviar. Nenhuma palavra que lança contra mim em comentário, em vídeo, me afetar de forma alguma. Eu oro para Deus todas as manhãs, que Deus blinde a minha mente, que Deus guarde meu coração, que Deus me dê pureza, que Deus me dê simplicidade, que Deus me dê humildade, que a soberba se afaste de mim, que eu nunca venha maltratar ninguém. Hoje aconteceu comigo no aeroporto, estava falando para ele, uma moça me reconheceu no restaurante lá no aeroporto, e porque eu tratei ela bem, ela me ajudou na hora que eu fui embarcar a passagem. Então, esse é o pedido que eu tenho pedido para Deus me guardar, me proteger, livrar de toda palavra maldade, de toda a fúria do homem, toda intensidade, toda palavra mal colocada, todo levante, toda vontade de querer derrubar. Que Deus me livre de toda língua venenosa, de todo fofoqueiro, linguarudo, mentiroso, com todo demônio destruidor que vem se levantar, querendo me afetar, jogar retaliação na minha saúde, na minha casa. A minha oração com Deus é uma só. Deus, eu faço a tua obra e o Senhor cuida de mim e da minha casa. É isso. Amém. E se você tivesse uma oportunidade de mandar uma mensagem aos críticos? Naquela câmera ali, existem centenas e até milhares de críticos de olho em você. Qual seria a sua mensagem especificamente para os críticos? Eu sei que vocês não vão parar e eu tenho uma certeza que talvez vocês também não vão perceber no que eu estou dizendo e não vão acatar o que eu estou pedindo. Porém, como nós lemos no livro de João, saíram de nós porque não era de nós. E eu sei que às vezes você pode estar sendo influenciado por alguém que transmitiu algo errado para você. Ou você não me conhece e não ouviu falar do Pablo. Porque na rede social eu sou Miguel Oliveira. Mas o meu primeiro nome é Pablo. E você talvez não me conheça. Alguém que brinca muito, gosta de ter amizades e segue a palavra de Deus como eu sigo e leva a seriedade do altar. Mas independente de qualquer coisa, se assim você permanecer na sua opinião formada, eu quero te agradecer. Porque eu cheguei até onde cheguei porque vocês me ajudaram. Um vídeo de revelação bateu 20 milhões. É, irmão.
20 milhões, Jô Soares. 20 milhões. E se bateu 20 milhões, é porque teve 15.673 comentários e a conta foi dada de 13.487 pessoas que estavam criticando, dando risada e blasfemando no vídeo. Foi por isso que o vídeo chegou em 20 milhões de visualizações. Vocês me ajudam. E enquanto mais vocês mais me perseguem, mais Deus vai me honrar. E o dia que vocês pararem de fazer isso, caiu aí as visualizações. Mas eu quero pedir que Deus abençoe cada um de vocês. Amo vocês e desafio vocês. Se você saber que eu vou pregar na sua cidade, vá no culto e você verá que tudo que falam na rede social é uma grande mentira. E você vai me conhecer de perto e eu vou tirar uma foto com você e você vai fazer um vídeo me defendendo. Em nome de Jesus. Aproveitando, hoje você vai estar pregando em Curitiba, né? Eu estarei pregando em Curitiba. Se tiver algum Curitibano aqui em Curitiba, que não gosta de mim, qual é o endereço? Vai estar na Adenelville, do nosso amigo pastor Anderson Venâncio. Vá lá, me assista pregando e veja, e tire suas próprias conclusões. Beijo do gordo, não sou Ana Maria Braga, mas eu sou mais você. Você é debochado. Você debocha da situação. Aí o pessoal se torna hater por causa disso também. Não, eu tô falando com toda sinceridade. Você sabe que isso aí vai dar capa pra YouTube até umas horas, né? Eu não tenho raiva de ninguém. Eu falo pelo Espírito Santo de Deus que não se brinca, não se escarnece. Eu não tenho raiva de ninguém que me bate na rede social. Eu não tenho raiva do comentário que se põe, eu não quero tua morte, né? Tem até um cara lá que falou que minha mãe ia morrer até o final do ano. Não vou falar o nome dele, não. Eu não quero a raiva que muita gente joga pra mim, eu não quero jogar pra vocês. Eu amo vocês em Cristo Jesus, sou apenas um menino de 15 anos que estou aprendendo, e eu creio que muitos de vocês, se me aconselhar ao invés de criticar, eu vou aprender com vocês. Tá bom? Rapaz, você... É isso! Fábio! Rapaz, isso vai dar... Mas, ô Miguel, o seu nome... Qual é o sentimento do seu nome hoje ter se tornado palavra-chave? Porque se colocar Profeta Mirim, colocar Missionário Miguel Oliveira, qual é outro mais? Pregador Mirim. Tem outro lá que o pessoal coloca. O Alex Silva. Não sei se você lembra do Alex Silva. Lembro. Que começou a pregar. Sim. Ele também era chamado de pregador mirim, profeta mirim, tal, tudo. Não, mas se colocar hoje... No Google. É que você já tá hypado. Sim. Profeta mirim, pregador mirim. Tem outras palavras lá que eles colocam. Coloca aí. Coloca no chat. Coloca no chat aí. Se tornou palavra-chave. Miguel, se colocar Profeta Miguel, Miguel Oliveira, Mirim, tudo colocar lá. Pode me diminuir, mas o meu Deus continua grande. Rapaz, eu que te falar um negócio. Seu nome se tornou uma palavra-chave pro YouTube. Qual é a sensação disso? De a galera tá hypando nos cortes, a galera tá hypando nas suas pregações. Tem gente que tá acompanhando, pega trecho e coloca. Eu já vi gente colocando uma capa negativa, eu fui assistir, fui procurar o erro. Tudo pra dar hypado. Pra encontrar na capa alguma coisa assim. Mas não encontrei. É claro que tem alguns assim que eu falo, porque eu acredito nos dons, mas eu sei que também o profeta, se ele não tomar cuidado pela empolgação, ele usa o dom com sensacionalismo. Deus usou, mas aí ele usa... Assim, o Amado tá querendo um debate, é isso. Vamos debater um pouquinho? O Amado quer um problema com eu até falei com o Leonardo Salles ontem, por exemplo. Deus usou o Leonardo Salles numa revelação. Sim. Foi forte. Mas entre o sensacionalismo, quando ele começa a cantar a música do Roberto Carlos. O cara que fez você da hora. Esse cara sou eu. Havia necessidade? Aí o Léo, que eu sou muito espontâneo, muito brincalhão, e eu soltei lá, mas não cometi de novo, não fiz aquilo de novo. Porque ele também entendeu que foi sensacionalismo. Há alguma coisa que você faz que você entende que Deus te usou, mas houve um sensacionalismo? O Natan que falou pra Davi, Natan, você é um sensacionalista, Natan. Inventar uma história pra aconselhar um rei. Tu é um sensacionalista, hein, Natan? Paulo. Tu é louco, hein, Paulo? Que negócio é esse? Da tua veste, da tua vestimenta, do teu lenço curar o povo? Sensacionalista, não é não? Ô Pedro, e a tua sombra que curava o povo? Sensacionalismo, não é não? Fala aí. É loucura, não é não?
Ô Jesus, ô Jesus, ô Jesus. Ele tem uma Bíblia. Ô Jesus. Jesus! Jesus. Ô. Viu? Ô, viu? Que loucura é essa de cuspir no olho dos outros? Ah, deixa quieto, né? Que loucura é essa de cuspir no chão e fazer lama e colocar nos olhos, né? Vamos passar o assunto? Ah. Morreu? Não, vamos continuar. Vamos lá. Quer encontrar mais alguma coisa aí? Esse argumento. Tá, mas há um sensacionalismo, então? Não, cada um tem o seu jeito. Assim, ele cortando aqui brincadeiras à parte, não te desrespeitando. Não, desafiando jamais jeito não. Você pode me até desrespeitar, pode. Tá maluco? Só brincando com você, mas é o que eu falo. A loucura da fé para algumas pessoas, de fato, é loucura, né? Mas quando a pessoa é inspirada por Deus, é outra coisa. Como o Léo falou ontem, ele pega uma pessoa assim, pega outra. Ele falou do casaco vermelho, né? Que as duas tinham um casaco e tinha uma conexão. Tá? Assim, eu não entendo. Mas ele deu a revelação para quem? Para ele que é um profeta. Se ele é o profeta, tá entendendo amém, irmão. E se a pessoa que tá... É importante que o profeta entenda e a pessoa que está recebendo também entenda. Se nenhum dos dois entendeu, aí não é Deus. Perfeito. E como é que funciona? A gente caminha pro final. Como é que funciona para você? Você ouve uma voz, Deus, como eu disse, você te direciona. Deus trabalha com formas. Eu não vou falar assim, eu ouço, aí eu falo, aí Deus fala comigo, eu tô vendo. Aí Deus usa muitas formas. Claro que nós temos o dom da profecia, o dom da visão, o dom do discernimento, o dom da revelação. Então Deus pode falar através da palavra, como Deus já revelou muitas pessoas na palavra. Deus pode através de visões espirituais, anjos, coisas que aparecem e Deus vai lá e fala. Cara, Deus tem muitas formas. Aliás, a profecia é um negócio muito... Como perguntar para Jesus que ele revelou 2 pessoas, mulher samaritana, tu já teve 5 maridos que tu quer é teu. Ah, Deus não revela nome. E aquele negócio que Jesus chegou na porta da árvore e falou, Zaqueu, ó Zaqueu, desce depressa. Falou o nome do rapaz, não falou? Falou. E a revelação de Pedro? Pedro, eu te vi sentado embaixo. Natanael, aliás, daquela árvore. E a visão? Para trás de mim? Satanás. Então... O diabo me pediu para se andar com você. Para se andar com você. E uma das últimas revelações? E uma das últimas revelações? Ainda hoje, alguém nessa mesa vai o quê? Vai me trair, não aconteceu? Sim. Ao cantar do galo, 3 vezes você vai me trair, sim ou não? Vai me negar. Então foram revelações que aconteceram, não é pichaque. Aconteceu de verdade. Então, esse negócio, quem quer bater em revelação, tem que bater em Jesus também. Quem começou com esse negócio foi ele. Então, assim, eu tenho a forma de acreditar que Deus trabalha em formas de agir. E é muito complexo. O importante é que a pessoa que esteja ouvindo e a igreja que esteja ouvindo entenda o que eu estou falando. Existe, o dom tá aí, né? O dom de profecia. Nós não somos... às vezes eu não fico triste com os reformados que criticam um pregador pentecostal. Porque eles já são declarados como cessacionistas, não acreditam. Ponto e acabou. Agora, é complicado quando os pentecostais, os continuistas, começam a zombar, a criticar, a bater, a banalizar. Nós estávamos falando. O problema não é quem é de fora fica de fora, irmão. O problema é quem está dentro. Aí é problema. O problema não é os irmãos de José que tá apedrejando. O problema é quando José parar de sonhar. Entendeu? E eu vejo assim a igreja. Por causa dos irmãos em Cristo, estão banalizando e vão acabar matando o sonho de José. Não se fala mais de volta de Jesus nas igrejas. Ninguém acredita mais que Jesus vai voltar. Outra coisa, e a gente caminha, agora encerra mesmo de verdade, que as pessoas pegam no pé, é que geralmente quando há profecia para alguma pessoa específica, das pessoas usadas pelo dom do Espírito, não há aquela profecia confrontadora que confronta a vida da pessoa. Como, por exemplo, vamos lá, você pega uma Anitta da vida que vai lá, frequenta uma igreja, aí o profeta que tem um dom de profecia, ao invés de profetizar para ela se arrepender, mudar de vida, prega que Deus vai honrar mais ela ainda. Só um exemplo. Isso levando para outras celebridades no geral, né? Porque geralmente os profetas de hoje que têm um dom de profecia, ao invés
de profetizar apontando o destino, que é Cristo, que é a salvação, que é a conversão, que é o arrependimento, que é a transformação, ele profetiza que Deus vai honrar mais ainda a vida da pessoa. Bom, eu falo por mim, né? Quem faz isso, é claro que tem muita gente que faz isso, mas eu falo por mim. Eu não profetizo segundo a minha vontade, tá? Eu profetizo primeiro a vontade de Deus. Então, assim, agora, se Deus quiser falar que vai honrar aquela pessoa, depende do quê? Mas Deus não trabalha em bagunça, certo? Deus não trabalha como a Anitta, em prostituição, em droga. Deus não trabalha nessa, eu vou te honrar. Como a gente ouve essa historinha, né? Meu servo, foi olhar para um cara, meu servo, eu vou honrar aquela empresa. O cara é gerente do tráfico. E aí? E aí? E aí? Então, é como eu falo, a profecia se auto-testifica. E quem tá ouvindo testifica a profecia. Então, assim, eu sei que tem muitas banalizações, mas quando é Deus mesmo, não tem esses problemas, não. É porque as pessoas acabam pegando isso para criticar. Exemplo, tem uma menina, não vou citar o nome dela também, mas ela esteve um aniversário de 2 homoafetivos, né? Sim. Ela foi lá e profetizou para eles. A profecia era nessa tonalidade que Deus iria honrá-lo mais ainda, que é um influencer e tal. Poxa, tem um servo de Deus ali passando dificuldade, necessidade, e às vezes não recebe uma palavra que Deus vai honrá-lo, vivendo a santidade. Aí você pega uma pessoa que está vivendo uma vida totalmente banalizada, promíscua, adúltera, distante de Deus, e aí Deus vem e usa alguém para dizer que vai honrar. Nesses meios aí é complicado. Não é antagônico ao... Demais. É aquela frase que nós estamos falando a entrevista inteira, né? É usar Deus e não ser usado por Deus. É esse o problema. A diferença, né? De homens de Deus para homens que Deus usa. Claro, tem muita diferença. O podcast que tem impactado o mundo gospel, agora mais perto de você. Fábio Santos e pastor Carlos Cardoso estarão em São Paulo para o Eu Acredito. Imersão no Apocalipse, com a participação especial do reverendo Napoleão Falcão. Desde a queda do homem, o mundo mergulhou no caos do pecado. Guerras, crises, controle global e o medo do desconhecido dominam nossa geração. Mas será que tudo isso foi profetizado? O Apocalipse não apenas revela o fim dos tempos, mas aponta para a redenção final da humanidade. Você está pronto para enxergar a verdade por trás dos acontecimentos atuais? Estamos nos aproximando do fim do mundo? Porque bilionários e milionários estão construindo bunkers apocalípticos? A nova ordem mundial é real? Qual o verdadeiro propósito das sociedades secretas? Quem controla a mídia, o dinheiro e os governos do mundo? Vivemos dentro da Matrix? O que o Apocalipse revela sobre o fim do papel moeda? Já estamos sobre um regime totalitário? O aquecimento global é real ou uma narrativa? Um apagão digital pode acontecer? Estamos à beira de um reset financeiro? O Apocalipse anuncia juízo, mas também esperança e redenção. Você está preparado? Descubra as respostas para estas questões e aprofunda-se na verdade profética. Data: dia 7 de junho, às 17h30. Local: no Iponde. O negócio é com Deus, na Vila Maria, Rua Sobral Júnior, número 671, em São Paulo. Não fique de fora dessa imersão.